Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre dois documentos muito importantes para você conseguir comprovar a sua incapacidade por trabalho em uma perícia, seja no INSS ou uma perícia judicial, e conseguir receber o benefício, seja o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Esses dois benefícios que o INSS paga para quem é segurado, contribui com o INSS e quando não está podendo trabalhar, tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez, que é benefício pago para quem não está podendo realizar suas atividades, seja temporário, no caso o auxílio-doença, ou permanente, que é a aposentadoria por invalidez. O segurado não consegue receber um benefício sem que consiga comprovar a incapacidade por trabalho. E a incapacidade por trabalho é comprovada através, lógico, o segurado passa por uma perícia, mas precisa levar provas que são documentos que comprovem ali que não está podendo trabalhar. Primeiro de que tudo, é um documento que é muito importante, é um exame médico. O exame médico que comprova que o segurado tem um problema de saúde. Comprovou ali que na perícia aqui tem um problema de saúde. Agora você precisa comprovar que esse problema de saúde está te incapacitando para o trabalho. Quando você se afasta do trabalho, você vai até o médico, conta para ele ali, conta a situação que está com problema de saúde, não está podendo trabalhar. Então, através de um exame, ele comprova ali que realmente você não está podendo trabalhar. Então, ele te afasta do trabalho. Beleza, ele te afastou porque ele tá vendo ali que você não tá podendo trabalhar através de um exame e tal. Só que no INSS, além do exame ali que comprova que você tem um problema de saúde, você precisa comprovar que aquele problema de saúde tá te incapacitando para o trabalho. Você não está conseguindo realizar suas atividades no seu trabalho, seja trabalho que você trabalha em uma empresa registrado, ou um trabalho que você faz, trabalha por conta. Sendo segurado do INSS, pagando o INSS, você tem direito de receber o benefício, comprovando a incapacidade para o trabalho. Então, para isso, você precisa levar um documento que no caso é um atestado médico ou um laudo médico. Porque o perito no INSS, além do exame ali que comprova que você tem um problema de saúde, ele precisa de uma prova, no caso ali, que é o laudo ou atestado, para que ele te conceda o benefício. Lógico, ele ainda vai fazer um exame físico em você para ver qual que é a sua situação, para ver se realmente você tem direito de receber o benefício. Então, um atestado ou um laudo médico que é fornecido pelo médico que te afastou do trabalho, não é necessário que seja o seu médico que te afastou do trabalho que vai te fornecer um laudo. Por exemplo, o médico te afastou do trabalho por 15 dias, um médico ali. Só que você, depois dos 15 dias, você não conseguiu se recuperar, então você pode ter voltado em outro médico e tal, e ele te dá mais, no caso aí, te fornece ali mais, te fornece um laudo com mais ali 2 meses de afastamento. Não precisa ser o mesmo médico. O importante é que seja um especialista no seu problema de saúde que te forneça esse documento, no caso um laudo médico. O atestado no INSS, ele é importante, sim, mas em alguns casos é necessário que você leve um laudo. Vou dar um exemplo aqui para você entender. O segurado se afastou por conta que sofreu um acidente e tal, então fraturou ali o braço. Que seja outra parte do corpo. Estou dando apenas um exemplo aqui. Faturou o braço, então precisou colocar o gesso. Então o médico afastou esse segurado 30 dias das suas atividades. Nesse caso, o atestado já vai servir ali para que você consiga receber esses 30 dias de benefício, no caso o auxílio-doença. Agora, em outro caso, quando a pessoa está, por exemplo, tá com problema de saúde, que eu fiz um vídeo aqui recente, que seja na coluna ou no joelho, problema de desgaste, problema de cartilagem de joelho, problema de hérnia de disco na coluna e tal. Então,
Neste caso, além do atestado que dá início ali ao afastamento, por exemplo, o médico afasta o segurado por 20 dias. Além desse atestado de 20 dias, é importante levar o laudo. Por quê? O laudo médico vai detalhar o seu problema de saúde, contar toda a sua situação, quando que surgiu esse problema de saúde, por que você não está podendo trabalhar, porque no atestado o médico coloca, paciente fulano de tal não tá, solicita o afastamento do paciente fulano de tal por 15 dias, 20 dias, e coloca o CID, que é o Código Internacional da Doença. Já no laudo não, o médico coloca o seu nome ali, seus dados, então ele vai relatar o seu problema de saúde, contar por que você não está podendo trabalhar, se você precisa fazer um tratamento, no caso, problema na coluna, problema no joelho, que é necessário aí o segurado fazer uma fisioterapia, que é um fortalecimento. Então, ele vai contar ali se você precisa fazer um tratamento, qual que é o tratamento, qual que são as possibilidades de você se recuperar desse problema de saúde. Às vezes o segurado ali, o paciente está com problema de saúde e às vezes com apenas um tratamento ali de alguns meses, por exemplo, alguns 2, 3, 4 meses, a pessoa já consegue se recuperar. Já outros não, precisa de fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico e tal. Então o médico, o seu médico que te afastou do trabalho vai relatar ali no laudo. Por isso que eu falo que o laudo médico, dependendo da situação, que nesse caso que eu estou dando exemplo aqui, é muito importante, porque o médico ele vai relatar todo o seu problema de saúde, como eu estou falando aqui, se vai ser preciso fazer um tratamento, se vai precisar fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico. Então ele vai relatar todo o seu problema ali, quando que surgiu o seu problema de saúde, quais são as possibilidades da sua recuperação. Então isso na perícia ajuda bastante, tanto lá no INSS quanto na perícia judicial. Esses documentos são muito importantes na perícia. Lógico, outros documentos também que podem te ajudar, que estou dando exemplo aqui, se você está fazendo um tratamento, no caso uma fisioterapia, que seja outro tratamento. É importante também lá nessa clínica onde você está fazendo o tratamento, que você peça lá para te fornecer uma declaração lá, um relatório lá, contando que você realmente está fazendo esse tratamento. Porque lá na perícia não basta simplesmente você falar para o perito que você está fazendo um tratamento. É importante você levar provas, no caso que eu estou dando exemplo aqui, que imagina aí, chega na perícia, você leva o laudo, o médico contando que você está com problema de saúde, precisa fazer um tratamento, e você leva também um relatório ali lá de onde você está fazendo o tratamento, contando que realmente você está fazendo o tratamento, que precisa continuar fazendo esse tratamento para se recuperar do seu problema de saúde e tal. Isso vai ajudar muito, vai servir com base para ajudar junto com o laudo e o exame que comprova que você tem um problema de saúde, para que você consiga comprovar a incapacidade para o trabalho e receber o benefício. Eu sei que, infelizmente, às vezes a pessoa chega no INSS com todos esses documentos que eu estou falando aqui, a pessoa não tem condições de trabalhar, infelizmente mesmo, o perito no INSS acaba indeferindo o benefício ou negando o benefício quando a pessoa já está recebendo. Infelizmente isso acontece, mas como eu sempre falo aqui, se isso acontecer, o segurado, com essas provas, documentos que está comprovando ali que não está podendo trabalhar, deve procurar um advogado previdenciário e ingressar com processo judicial contra o INSS, porque quando você entra com processo judicial contra o INSS, lógico, não é garantia 100% que você vai conseguir comprovar a incapacidade para o trabalho e receber o benefício, mas as chances são muito grandes de você conseguir receber o benefício através de um processo judicial. Muitos comentários aqui nos vídeos aqui que eu posto, perguntando, mas a data, a validade do laudo, do exame? Existe uma validade para você levar na perícia, seja no INSS ou a perícia judicial? É o seguinte, é importante que no dia da perícia, que a data tanto do exame, do laudo médico, seja bem próximo da perícia, do dia que você vai realizar a perícia. Por exemplo, você vai realizar a perícia daqui a um mês.
se você conseguir que o médico que você acompanha, que ele te forneça esse laudo médico durante esses 30 dias aí que está faltando para você realizar a perícia, isso é muito importante, porque no dia da perícia o perito vai ver ali a data que é recente do laudo médico, então ele vai ver que sua incapacidade para o trabalho, realmente você está incapacitado de realizar suas atividades, porque o médico te forneceu, o seu médico te forneceu esse laudo recentemente. Diferente que quando a pessoa chega na perícia e o laudo já é de uma data de 5 meses atrás. Infelizmente, vai ficar mais difícil ainda de você conseguir o benefício. Isso acontece também, às vezes, porque eu entendo que, às vezes, o segurado se afasta do trabalho ali, o médico que te acompanha fornece o laudo médico ali, o atestado e tal, e você vai agendar a perícia e só consegue agendar daqui para 3, 4, 5 meses. Infelizmente isso acontece, mas se você conseguir, tente aí ver se você consegue pegar o laudo mais próximo possível da perícia. Outra coisa também, você vai agendar a perícia, aí você agenda hoje. E se a perícia, mesmo que a perícia caia daqui a 3 meses, mas se o laudo você pegou próximo do agendamento, no dia da perícia, o perito ele pode entender também que não, ele pegou o laudo próximo do agendamento, então ele, mesmo que no dia da perícia, se você for realizar daqui a 3, 4 meses, mesmo que você já tenha se recuperado, mas ele pode entender ali que você, quando você agendou a perícia, você estava sem condições de trabalhar, te conceder ali 2, 3 meses de benefício, mesmo que ele não conceda, por exemplo, se você ficou aguardando 5 meses para realizar a perícia, mesmo que ele não conceda esses 5 meses, mas ele pode conceder 2, 3 meses de benefício. Isso pode acontecer, mas é importante que você tente ver se você consegue o laudo médico mais próximo possível da perícia. Outra coisa também, se você pegou o laudo do seu médico aí, hoje, por exemplo, e vai agendar a perícia daqui a 2, 3, 4, 5 dias. Então, aí a perícia cai para daqui a 2 meses. Só que o laudo que o seu médico te forneceu, o atestado, é apenas de 30 dias. Então, é importante que, quando passar esses 30 dias, que foi a data ali que o médico te afastou do trabalho, só que a perícia você só vai conseguir realizar no caso, 1 mês na frente, após a data ali encerrado o laudo. Então, é importante, se você continuar sem condições de trabalhar, você volte no médico de novo para ele te afastar, te dar mais um laudo aí, ou um atestado, que seja mais 30 dias, ou até mais, se for o caso, que você precise para se recuperar. Porque se você agenda a perícia, o seu médico te afasta por 30 dias e você agenda a perícia e cai só para daqui a 2 meses, corre o risco do dia da perícia, o perito só te conceder 1 mês de benefício, que é ali o atestado, o laudo está informando, e o outro mês você vai acabar perdendo. Então, é importante, se a data do agendamento da perícia ultrapassar a data do laudo, no dia que encerrar ali o prazo que o médico te afastou, se você não se recuperou ainda, você volte no médico para ele te afastar por mais tempo. A não ser se você já tivesse recuperado, aí você volta para o seu trabalho, porque isso não impede. Se o médico te afastar por 30 dias e a perícia, você for conseguir realizar a perícia depois desses 30 dias, ultrapassar essa data, e você já tivesse recuperado após os 30 dias, você pode voltar para o trabalho, realizar suas atividades, e no dia que está agendada a perícia, você vai até o INSS realizar a perícia, no caso que eu estou falando aqui, que quando é a perícia lá no INSS. Já a perícia judicial, quando você vai receber um benefício aí que você está tentando conseguir receber um benefício por incapacidade por trabalho, não faz muito sentido. Você até pode voltar para o trabalho antes de realizar a perícia judicial, mas não faz muito sentido, até porque se você voltar para o trabalho, neste caso aí, o perito, o juiz, quando for te conceder, for dar a sentença do processo, pode entender que
se você voltou para o trabalho porque você já se recuperou. Então você pode acabar perdendo o processo. Então você até pode votar, mas você tem que ver e analisar essa situação, porque eu entendo que o processo judicial demora muito. Às vezes você fica aguardando aí 1 ano, até mais, para sair a sentença ou chegar ao fim do processo. Mas é importante você ver com seu advogado, conversar com ele, se for o caso, porque se você entra com um processo judicial contra o INSS para requerer um benefício que você não está podendo trabalhar, se você volta para o trabalho antes do fim desse processo, na hora que o juiz dá um prazo ali para as partes se manifestar sobre o laudo, que é após realizar o laudo judicial, o INSS pode fazer essa defesa aí, pode se manifestar aí referente se você voltar para o trabalho. Então, e você acabar perdendo o processo. Então, você tem que analisar. Já quando é lá no INSS, você pode até voltar para o trabalho. Tem casos que a perícia vai demorar muito tempo, a pessoa já se recuperou daquele problema de saúde, volta para o trabalho e no dia da perícia vai realizar lá no INSS e o INSS concede o benefício durante aquele tempo que você ficou sem condições de trabalhar. Então, tem que ver essa situação aí, você analisar, conversar com o seu advogado, porque quando você entra com um processo judicial contra o INSS, você até pode voltar para o trabalho antes do fim do processo, mas não faz muito sentido. No caso, se for para receber um benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Já quando é o auxílio-acidente, que é um benefício indenizatório, aí sim, aí não tem problema. Você entrar com um processo contra o INSS e voltar para o trabalho, porque o auxílio-acidente é um benefício indenizatório, que a pessoa ficou com a sequela e pode continuar trabalhando, não tem problema. Estou falando aqui do benefício que, no caso, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que é um benefício pago para quando a pessoa está incapacitada de trabalhar, seja temporário ou permanente. Então, esses documentos que eu estou falando aqui, o exame que te comprova que você tem um problema de saúde e o laudo médico, é extremamente importante você levar na perícia. Já não é fácil você conseguir receber um benefício. Então, imagine se você não leva essa documentação, que seja atualizada, como eu acabei de falar aqui, o máximo possível. Quanto mais próximo essa documentação, no caso aí, principalmente o laudo médico, quanto mais próximo a data da perícia, melhor ainda. Então, quanto mais próximo você conseguir, mais próximo da perícia, a data ali, o laudo, conseguir pegar com o seu médico, melhor ainda. Por exemplo, você tem um laudo que já pegou há muito tempo, aí você vai realizar a perícia nos próximos dias aí. Se você conseguir outro laudo mais atualizado, é melhor ainda. No dia da perícia você leva os dois e comprova que você lá atrás estava sem condições de trabalhar e no momento, que é o mais atualizado que você pegou, comprova que no momento você também está sem condições de trabalhar. Beleza? Espero que com essas informações tenha te ajudado e que você consiga comprovar a sua incapacidade para o trabalho, seja lá no INSS ou através de um processo judicial e consiga receber o seu benefício, seja o auxílio-doença, seja a aposentadoria. E repetindo aqui, se infelizmente, espero que não aconteça, no INSS for negado, eu te aconselho a procurar um advogado previdenciário da sua confiança e entrar com um processo judicial contra o INSS. Como eu já falei aqui, as chances de você conseguir receber o benefício são muito grandes e, lógico, para isso, como o assunto do vídeo aqui, você precisa ter a documentação comprovando a sua incapacidade para o trabalho. Beleza? Fica com Deus, boa sorte e até o próximo vídeo.